Som. Oi. Abramos a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Nós continuaremos, irmãos, a exposição que foi iniciada hoje pela manhã e leremos novamente todo o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor, mais uma vez. Sê, pois, generoso, Senhor, com os teus servos, nós que estamos aqui no teu culto, Senhor, nessa igreja local, para que nós vivamos e cumpramos a tua lei, Senhor. Desvenda os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor. Faz os nossos pés caminhar na tua palavra. Faz o nosso coração ser regulado por ela, Senhor. Faz os nossos desejos desejarem aquilo que é santo e bom. Faz os nossos pensamentos serem permeados, Senhor, da tua majestade. Faz-nos tudo o que somos, Senhor, ser conformados pela tua palavra. E que teu Espírito a use, martelando em nós, destruindo tudo aquilo que é do velho homem, Senhor, e revestindo-nos daquilo que é do novo homem, que é em Cristo Jesus. A tua palavra é poderosa, Senhor, e nós cremos nisso. Nós cremos, Senhor, que um homem nada pode fazê-lo. Nós cremos que o nosso entendimento nada pode fazer. Mas cremos, Senhor, que teu Espírito, pela tua palavra, tudo pode fazer segundo a tua vontade, Senhor. Por isso, Pai, não nos permita ouvir a tua palavra pregada e sairmos dela mais próximos do inferno, mas que saiamos mais próximos de ti e dos céus e do teu reino. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós iniciamos a exposição desse texto hoje pela manhã e vimos que o apóstolo Paulo, ele está orientando a igreja de Tessalonicenses, uma igreja que foi formada, gerada pela palavra, num contexto muito atípico, num contexto muito sensível de perseguição e de oposição ao evangelho. E Paulo teve que sair, fugir de lá. Aquela igreja não teve tempo suficiente, foram apenas 2 semanas de pregação. Paulo envia Timóteo, Timóteo vai até lá, constata o bom estado da fé desses irmãos, volta para o apóstolo Paulo, presta relatório e apresenta também as dúvidas que aqueles irmãos tinham, que consistiam basicamente nas seguintes doutrinas: sobre a morte, sobre a ressurreição e sobre a segunda vinda de Cristo. Então, a primeira parte da epístola é Paulo, de uma forma muito empolgada e entusiasmada, louvando a Deus por causa da obra de Deus na vida daqueles irmãos, que a despeito de tudo, sabe quando a gente fala assim, tinha tudo para ser tal coisa, pronto, tinha tudo para dar errado em Tessalonicenses, mas o Senhor fez prosperar a pregação do evangelho ali. E depois ele passa a responder às dúvidas que aquela igreja tinha sobre esses assuntos. E um deles é o que nós vimos aqui nesse texto, com relação à morte e à ressurreição. Nós vimos, portanto, irmãos, que o Senhor nos ensina nesse texto que a ignorância quanto ao que é a morte diante da obra de Cristo e da esperança que temos nele é a causa de um luto e de uma tristeza pecaminosos, os quais
nós não devemos nutrir. Antes, devemos nos consolar mutuamente com a palavra do Senhor. Nós vimos então primeiro a questão da ignorância quanto à morte. Por que isso é tão sério? Por que nós não podemos abraçar a ignorância com relação à morte e devemos fugir da ignorância acerca dessas coisas pela palavra de Deus? Segundo, nós vimos então um aspecto que está pressuposto aqui na fala do apóstolo Paulo, que há uma tristeza, que há um luto pecaminoso e que o Senhor nos diz, por meio do apóstolo Paulo, que nós não devemos nutrir tal sentimento em nosso coração. A questão agora é, irmãos, o que então substancialmente me faz fugir da ignorância? Qual é a informação, quais são os fatos que eu preciso saber com clareza para que quando eu lidar com a morte, especialmente, que é o contexto aqui desse texto, a morte de alguém que eu amo, a morte de um irmão em Cristo, a morte de um cônjuge, de um familiar, como é que eu vou me entristecer de uma forma que não é como aquelas que os ímpios, os que não têm esperança, se entristecem? E aqui que nós chegamos, irmãos, ao ponto central desse texto, que é a obra de Cristo e a nossa esperança nele. Tudo aqui, irmãos, que Paulo falou, ele falou para nos preparar e nos conduzir para esse ponto máximo e áureo da sua fala. Não se entristeçam. Deus não quer que vocês se entristeçam dessa forma, como quem não tem esperança. Mas, Paulo, qual é a nossa esperança? Qual é o fundamento sobre o qual nós vamos colocar os nossos pés para que quando nós passarmos pela morte, quer seja nossa, quer seja de um ente próximo, nós não vacilemos como os ímpios que não têm tristeza? Para que nós nos entristeçamos, sim, mas da forma correta. Aí Paulo começa a falar, veja por favor, versículo 14, irmãos. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o fundamento. Aqui não está posto para nós, irmãos, coisas genéricas. Não está posto para nós teorias. Não está posto para nós opiniões. Está posto para nós fatos concretos e expectativa e promessas futuras. Essa é a nossa esperança. E em todo esse texto, então, irmãos, nós temos aqui pelo menos 4 verdades, irmãos, ou 4 doutrinas nesse terceiro ponto aqui da nossa exposição, para que nós possamos entender correto. Contra a ignorância, irmãos, o apóstolo Paulo apresenta exatamente a doutrina e os fatos do Evangelho e como isso deve nos afetar diante da morte daqueles que nós amamos, irmãos. E aí Paulo não nos conduz para nenhuma outra coisa, novamente, ele nos conduz para a palavra. É por isso que ele fala 2 vezes. O que eu falei para vocês, eu falei segundo a palavra do Senhor. Aí ele fala no final, consolem-se segundo estas palavras. Ele nos conduz para a palavra do Senhor, para que nós entendamos que primeiro, irmão, a morte é como um sono. Veja, por favor, versículo 13. Para que vocês não sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Versículo 14, finalzinho. Ele trará juntamente com Jesus aqueles que dormem. Versículo 15, finalzinho. De modo algum precederemos os que dormem. Está claro aqui, irmãos, o uso da linguagem que o apóstolo Paulo fala sobre dormir, sobre o sono. E aqui, irmãos, eu já preciso deixar claro que isso não é. Paulo não está aqui falando sobre, ou dando fundamento para uma heresia que ficou conhecida como a heresia do sono da alma, que é ensinada pelos adventistas dos 7º dias. É uma heresia que diz que ao morrer, a alma fica no estado de sono
que ela não vai gozar a presença do Senhor, ela não vai desfrutar a presença do Senhor. Como o seu corpo fica no estado de sono, assim a sua alma também fica, esperando a ressurreição dos mortos. Não é isso que Paulo está falando aqui, irmãos. Paulo está falando aqui, irmãos, usando uma linguagem comum da sua época, mas mais precisamente, ele está usando uma linguagem ilustrativa. Todo o contexto está deixando claro isso. Como assim, pastor? Ele está falando sobre aqueles que morreram, mas que ressuscitarão. O que é que isso parece? A linguagem é proposital, irmãos, para imprimir algo em nossa alma. A morte para nós deve ser vista não como um já era, acabou, agora é o nada, como muitos creem. É para ser vista como um sono, como uma dormida bem grande. Vocês devem ver a morte exatamente assim. A morte, portanto, irmãos, não é o passar para a não existência. A morte, na linguagem do sono, é um até logo. Assim como a gente tira um cochilo, dorme e depois se levanta, assim é a morte, irmãos. Assim é a morte. Todos os que morreram estão, na linguagem do Paulo, dormindo nesses termos. Não é que a sua alma está dormindo, mas que vai ter um dia em que vai tocar um despertador. E não é o do seu celular que você pode prorrogar com o modo soneca. É o soar da trombeta. Todos os mortos vão se levantar. E aí vai ficar claro a imagem. Era como um sono. Ele estava dormindo. Ele estava dormindo. Por isso, irmãos, alguns até falavam, os cemitérios são basicamente dormitórios. São basicamente dormitórios. Tão claro, irmãos, é a visão que nós temos de ter sobre isso, irmãos. Quando você, querido, quando você estiver prestes a morrer, lembre-se disso. Eu desejo e oro que todas as coisas que são faladas desse púlpito sobre a morte, a iminência da morte, quando você estiver prestes a morrer, o Espírito Santo traga ao seu coração para lhe consolar. Lembre-se, quando seus olhos estiverem fechando, prestes a sua alma se separar do seu corpo, lembre-se, eu estou indo tirar um cochilo e minha alma gozará ao Senhor, para daqui a pouco ela voltar com o despertador da trombeta na ressurreição dos mortos. Feche os olhos sabendo disso. Você não está indo para o nada, você está indo para um até logo. Feche os olhos dos seus entes queridos que estão em Cristo, que creem em Cristo dessa forma. A saudade vai ficar como quem vai para longe. A saudade vai ficar como que a presença de quem nós tanto amamos já não será mais ali tão constante. Mas não se esqueça, não é para sempre, é um cochilo. Ele vai levantar. E se você estiver vivo, não pense que você vai ser primeiro transformado. É aquele que você fechou os olhos, que você viu dormir, que você viu morrer. Ele vai despertar. Ele vai levantar. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos ter e saber acerca da morte é isso. Ela é um sono. Ela é um sono. Você, ao morrer, vai ver outro de novo. Você, ao se despedir de quem morre, vai vê-lo de novo, porque vão acordar. Quando? A data exata eu não posso te dizer, mas eu sei o dia de uma forma geral. O dia da ressurreição dos mortos. Aquilo que nós professamos, irmãos. Nós não professamos os novos céus, a nova terra, como de uma forma etérea, como se nós fôssemos ficar como anjinhos pulando de nuvem em nuvem. Nós cremos, irmãos, na ressurreição do corpo. É o que nós professamos no credo apostólico, por exemplo. Eu creio na ressurreição do corpo. Os novos céus e nova terra vai ser como Cristo de fato é hoje. Cristo, sendo Deus, continuou sendo Deus, assumiu a nossa carne, Deus e homem perfeitamente, morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai,
corpo e alma, e passará a eternidade corpo e alma. Assim será feito novos céus e nova terra. Todos os que morreram, todos serão ressuscitados. A diferença está, Paulo vai falar já já, naqueles que dormiram no Senhor, daqueles que não dormiram no Senhor. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos nesse terceiro ponto é que a morte é um sono. A segunda, irmãos, é que o apóstolo Paulo passa então a apresentar os fatos e a realidade que fundamenta a nossa esperança. A segunda coisa, então, é a morte, a ressurreição e a segunda vinda de Cristo. Veja o versículo 14 novamente. Pois se cremos que Jesus morreu, sim, Jesus também passou pela morte, e que ele ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Num versículo, ele vai destrinchar isso posteriormente, irmãos. Ele volta e passa a falar de novo sobre isso que ele acabou de falar. Mas no versículo ele resumiu as três coisas, os três eventos. Ele morreu, ele ressuscitou, ele vai voltar. Já aconteceu dois, para que nós tenhamos certeza de que o terceiro vai acontecer. Esse é o fundamento, irmãos. Se cremos, o apóstolo Paulo começa falando. E preste bem atenção nisso, irmãos. Se cremos, Paulo está dizendo. Porque, queridos, se cremos que Deus fez com Cristo, nós devemos crer e descansar que Ele fará conosco quando ou se morrermos. Que Ele fará com o nosso irmão em Cristo, que morreu. Por isso que Paulo começa assim. Se cremos, é lógico que você tem que expectar, você tem que esperar que vai acontecer com você também. Que vai acontecer com aquele seu irmão em Cristo que você se despediu, viu ali no túmulo descendo. Se cremos, a relação lógica é única, irmãos. É para que fique claro, queridos, isso aqui que Paulo está fazendo para nós, Paulo está mostrando para nós uma coisa que faz parte da maturidade da fé. O Evangelho não são ideias. O Evangelho são fatos. Mas preste bem atenção no que eu vou falar. O Evangelho não são simplesmente fatos que estão lá no passado e não tem a ver nada comigo. O Evangelho são fatos que afetam diretamente aqueles que participam do Evangelho. Não é algo isolado de nós. Não é algo longe de nós. Não é algo que simplesmente nos afeta por uma consequência social, histórica e econômica. Não. É uma afetação profunda na nossa alma. É uma afetação para a eternidade. Por que que a obra de Cristo no século I, lá em Israel, tem validade para mim? Porque ela foi feita pelo Deus eterno. Ela é aplicada pelo Espírito eterno. São fatos que afetam a minha vida hoje. Que afetam a minha vida no último dia, no último instante da minha peregrinação aqui na terra. Percebe, irmão? É isso que Paulo está querendo que nós entendamos, irmãos. Não é algo longe de nós. E a fé madura, irmãos, está exatamente nisto. O ser afetado por esses fatos. O ser transformado na minha vida, no meu coração, na hora da minha morte, por esses fatos. Esse é o fundamento da minha e da sua esperança. Esse é o fundamento para o consolo na hora do luto. Qual o fundamento? O que você acha acerca da pessoa que morreu? O que você acha acerca de você mesmo? Qualquer mecanismo que você possa imaginar para poder contornar o luto? Não. Cristo e a sua obra é o fundamento da nossa esperança, irmãos. É o fundamento da nossa esperança. É na lida com a morte, irmãos, que a nossa fé é chamada a ser exercitada. É ali. Eu amo ler biografias. E no seminário eu procurei ser diligente na leitura do máximo de biografias
de teólogos, de pastores que eu pude fazer. Tem uma obra chamada Paixão pela Pureza, são 150 biografias de puritanos, holandeses, ingleses e norte-americanos, escoceses. E Joel Bick e Randall Peterson, que foram os autores, eles sempre tentavam fazer um fluxo padrão em todas elas. E comumente eles conseguiam colocar o testemunho daqueles que viam esses homens morrendo. Irmãos, que frases! As últimas palavras deles sempre eram palavras que expressavam a confiança em Cristo. Porque aquela obra afetou o coração. E é para isso que nós devemos caminhar, irmãos. Você não deve esperar os últimos instantes para que você esteja preparado para passar por ela. Passar pela morte, irmão, não é como passar pela prova da faculdade que você deixava para estudar 30 minutos antes. Não. É uma preparação dia a dia. Porque você não sabe qual vai ser o seu dia em que você vai se apresentar diante do Senhor. A segunda verdade que o apóstolo Paulo apresenta é essa, irmãos. A morte e a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda como esse fundamento. Mas tem um segundo fundamento aqui que é a terceira verdade. É a nossa união com Cristo. Você percebeu bem uma linguagenzinha que o apóstolo Paulo usa aqui? Preste atenção nos detalhes. Veja o versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, em outras palavras, trará com ele aqueles que dormem. Agora veja o versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua voz, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora veja o versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, outras ocasiões eu já falei para a igreja que essas expressõezinhas que o apóstolo Paulo usa nas suas epístolas, com Cristo, com ele, nele, todas elas são sinônimos para expressar uma realidade, uma doutrina, que é a união do crente ou da igreja com Cristo. A igreja está unida a Cristo. É por isso que Paulo fala que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Pedro fala que Cristo é o fundamento e nós somos as pedrinhas que somos colocadas sobre ele, formando um prédio. Todas as vezes a linguagem é essa. O próprio Cristo fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês estão unidos a mim. Paulo está evocando exatamente essa doutrina, irmãos. Mas o que doutrina? Essa realidade. Se você creu em Cristo, verdadeiramente, você está unido a Cristo e com Cristo. Paulo está evocando exatamente essa realidade aqui, irmãos. A nossa união com Cristo é a base de nossa esperança. Sabe qual é a implicação disso, querido? É que essa esperança é só para aqueles que estão em Cristo, irmãos. A esperança que Paulo está falando aqui. Porque, veja, todos vão ressuscitar. Não é questão de quem vai ressuscitar ou não. Não. Todos vão. Creu em Cristo, vai ressuscitar. Não creu em Cristo, vai ressuscitar também. Só que o Paulo está falando aqui, não é simplesmente a ressurreição pela ressurreição. É a ressurreição para a vida eterna. E só vão ter essa ressurreição para a vida eterna os que estão unidos com Cristo. Só os que estão em Cristo vão ressuscitar para a bem-aventurança, vão ressuscitar para a herança, vão ressuscitar para herdar o reino dos céus. Mas os que não estão unidos a Cristo vão ressuscitar para a condenação eterna, para a morte eterna. Sim, querido. A condenação também vai ser em corpo. Verme corroendo a carne sem nunca consumi-la. Fogo queimando sem nunca extingui-la. E a gente pensa que o inferno é a pior coisa que tem, né? O inferno é aquele lugar que a Escritura fala para onde vai a alma dos ímpios quando ela é separada do corpo. Mas finalzinho de Apocalipse 20, o Senhor nos mostra que o inferno não é o último estágio, não. Vai ter um outro lugar, já em corpo,
chamado lago de fogo e enxofre, para onde é jogado os ímpios, o inferno e os demônios. Em corpo. Para que fique claro, irmãos, que essa esperança é dada àqueles que estão em Cristo. Se você tem a Cristo, você tem essa esperança. Você tem essa esperança. A pergunta, portanto, irmãos, tem de ser: nós temos a Cristo? Cristo é teu e você é dele por meio da fé? Nessa união mística e espiritual. Não adianta, irmãos, vã esperança. Não adianta. Como muitos ficam ofendidos quando o ímpio morre. E aí todo mundo fala: descanse em paz. Mas não há descanso em paz para quem morre sem Cristo, irmãos. Se você pensa que a vida daquela pessoa era atribulada até morrer e que agora ele vai descansar, você não tem ideia do que está aguardando aquela pessoa. Uma pessoa sem Cristo, quando morre, ela não descansa em paz. Ela não vai para um lugar melhor do que aqui. Se ela achava que aqui era um inferno, ela vai descobrir agora o que é um inferno. Mas se você tem Cristo, você tem a esperança. Você pode ter a certeza que ao fechar os olhos, você de fato usufruirá de gozo, de bem-aventurança, de deleite, de delícias, da comunhão que você, crente, tanto anseia, que você não consegue ter por causa do seu pecado, você vai ter com Cristo, porque você está em Cristo hoje. Por isso, irmãos, essa é a terceira verdade, ou terceiro fato que Paulo nos diz, e que nós precisamos ter com muita clareza, irmãos, para que nós não nos agarremos a vãs esperanças. Ah, mas fulano era tão religioso, mas ele confiava em Cristo apenas? Não, ele era de tal religião, que fazia coisas boas. Não é possível, né? Não podemos diminuir a suficiência de Cristo em nada, irmãos. Não é só possível, é certo. A alma fica apertada. O coração fica pequeno. Especialmente quando são pessoas que nós amamos, que se vão sem Cristo. Mas o Evangelho não consiste em diminuir esse fato, irmãos. O Evangelho consiste da seguinte forma: se você ama os seus parentes, se você ama aqueles que estão ao seu redor, não demore para falar do Evangelho, porque se essa pessoa fechar os olhos sem Cristo, não há esperança. Purgatório, missa do sétimo dia, missa do lá vai não sei quantos dias, não é heresia inventada por Satanás para enganar ainda mais os homens. Não existe isso na palavra. Não perca tempo. Você, se não estiver em Cristo ainda, ou você que ama o seu parente e não tem ele em Cristo ainda. A quarta verdade, então, irmãos, é a esperança propriamente dita. Porque vocês lembram que Paulo falou assim: para que vocês não se entristeçam como os que não têm esperança. Certo? Que esperança é essa, Paulo? Aí ele vai nos apresentar agora. Todo o texto foi apresentando essa esperança, irmãos. A dinâmica dos fatos, irmãos, de nossa esperança que está posta aqui para nós, ela vai mostrando exatamente que esperança é essa. Eu já vou adiantando, irmãos, que nós não vamos entrar nos pormenores aqui dessas doutrinas que nós chamamos de escatologia, né? A gente vai ver isso na escola dominical esse ano ainda, se Deus quiser. Nós vamos entrar nesse detalhe da voz do arcanjo, da trombeta. Basicamente aqui a estrutura é a morte e a ressurreição de Cristo, a sua segunda vinda e a ressurreição em geral dos mortos. E Paulo está enfatizando aqui especificamente a ressurreição dos crentes. Essa aqui é básica, a nossa escatologia. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo vai voltar. E na sua volta, os mortos ressuscitarão. Esses fatos, irmãos, e apenas esses fatos são o fundamento da nossa esperança.
Aconteceu. Porque Paulo disse que aconteceu. Vai acontecer, sem dúvida, o que Paulo disse que vai acontecer. Você precisa sair daqui hoje com a certeza de que vai acontecer, que Paulo está falando com a certeza tal que você sabe que você está vivo, que você respira, que a água molha, etc, etc. Porque é um fato consumado, fato profetizado. Esse é o fundamento da nossa fé, irmãos. Mas a dinâmica aqui, irmãos, da esperança é essa. Preste bem atenção. O versículo 14 e 15 enfatizou a seguinte linguagem: os que dormem, isto é, os que morreram, acordarão, isto é, ressuscitarão. Aí no segundo momento, versículo 16, Paulo fala: os que morreram, os que foram para Cristo, voltarão com Cristo, ressuscitarão. Os que formos separados deles, versículo 17, nós nos encontraremos com eles. Percebe? Dormiu, vai acordar. Foi para o Senhor, vai voltar. Foi separado de nós, vamos nos reencontrar. Essa é a dinâmica da promessa do Senhor, irmãos. Falada 3 vezes de forma diferente, para que nós entendamos o ponto final. Versículo 17, finalzinho. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos quem? Nós, os vivos, e eles, os que morreram. O tempo todo Paulo falou: eles dormiram, mas eles vão acordar. Eles foram, mas eles vão voltar. Eles separaram-se de nós, mas eles serão ajuntados. Aí Paulo conclui: e todos nós estaremos com o Senhor no último dia. Por isso, crente, na morte, podemos até sermos separados dos nossos entes queridos. Nós vamos, eles ficam. Na morte, podemos até ser separada a nossa alma do nosso corpo. Mas sabe o que é que você não é separado? De Cristo. Hoje você pertence a Cristo. Hoje você está unido a Cristo. Você vai passar pela morte e você não vai ser separado de Cristo. Esse é o fundamento, é a chave dessa dinâmica. Por que dorme e volta? Porque está unido a Cristo. Por que foi e volta? Porque está unido a Cristo. Por que é separado e será reencontrado? Porque está unido a Cristo. Você tem essa esperança. É uma certeza, irmãos, que nós devemos ter com convicção e aguardar aqueles que estão em Cristo. Novamente, feche os seus olhos naquele momento em que eles não mais poderão se abrir logo em seguida, com essa certeza. Feche os olhos dos seus amados com essa certeza. É um até logo. É um até logo. E então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele encerra com o versículo 18. Veja, por favor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Até aqui, irmãos, nós aprendemos primeiro que nós não devemos nutrir ignorância quanto à morte. Segundo, que há um tipo de tristeza ou luto pecaminosos. Terceiro, que a obra de Cristo é o fundamento da nossa esperança. E agora o quarto, nós devemos consolar-nos mutuamente com isto. Aqui, irmãos, há uma ordem clara. Consolai-vos. Há uma ordem, irmãos, que deve ser obedecida. Nós devemos nos esforçar para consolarmos mutuamente diante da morte. É o nosso dever. Como igreja, é o nosso dever, irmãos. Depois, Paulo deixa claro, não é com qualquer coisa. Não é simplesmente com um tapinha nas costas. Não é simplesmente usando teorias psicológicas.
Não é simplesmente usando o achismo da nossa sociedade, não é usando as visões de religiões iníquas. Ele fala: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Você quer consolo? Estas palavras. Você tem passado por um luto que tem esmagado a sua alma de saudade. É para estas palavras que você tem de se voltar. Crente, é aqui que você tem esperança. É aqui que você encontra o bálsamo do consolo para a tua alma. É aqui. Paulo lhe conclui: consolai-vos com estas palavras, irmãos. Essa palavra, irmãos, é a que tem poder para dissipar tanta coisa na nossa alma. Medos, ansiedade e uma tristeza desesperançosa. Ela também dissipa isso. Ela é poderosa, irmãos. Agora a pergunta é: quem nós devemos consolar? Paulo também é claro. Devemos consolar uns aos outros. E aí você vê que esse é o papel da comunhão dos santos. Aí você vê que ser igreja não é um clubinho. Aqui, irmãos, até no luto, o apóstolo Paulo nos chama a comunhão dos santos. Até no luto, nós precisamos uns dos outros nessa obra. Porque na hora desse baque, irmãos, é quando nós nos deparamos com a morte, é que nós podemos ser tentados a sucumbir. E é por isso que Paulo chama cada um de nós a responsabilidade. Você tem o dever de consolar uns aos outros. Quando eu partir, e se eu partir primeiro, eu não espero nenhuma coisa diferente dos irmãos com relação a Nara. E se qualquer um de nós partirmos, nós não podemos esperar nada diferente do que os que vão ficar, vão fazer com aquele que ficou. Consolar-se mutuamente, irmãos, para fortalecer. Os irmãos sabem quanto eu gosto de Peregrino e quantas vezes a gente já citou ilustrações de fatos e eventos que John Bunyan retrata ali nessa alegoria da caminhada de um crente. Mas é um momento muito singular, irmãos, que é quando cristão e esperança, dois personagens, cristão, o personagem principal, e esperança, aquele que se achegou junto a ele, e não à toa que Bunyan colocou o nome de esperança para ser aquele que ia caminhar com Bunyan até o final, com o cristão até o final da jornada, da peregrinação. Eles chegam ao pé do Monte Sião, a entrada celestial da morada do seu rei. Eles estão ali bem pertinho. Só que tem uma coisa que eles precisam passar. É um rio. Que rio é esse? Na alegoria de Bunyan, é a morte. E a cristão pergunta para aqueles servos do rei que estavam na outra margem do rio, dizendo: não tem como passar até aí? Não, você tem que atravessar. Na verdade tem. Vai ser o dia em que o próprio rei vai vir de lá de cima para pegar os que estão aqui. Mas se esse não é o dia, você vai ter de passar por ela. E o cristão começou a ficar com medo. Esperança falou: vamos, cristão. Só que quanto mais confiança você tinha, mais você passava pelo rio com ele na cintura. Mas se você não tinha esperança, você afundava. Então os dois se lançam. Então perceba, não é um rio com profundidade igual para todo mundo. Profundidade diferente, dependendo do nível de esperança no seu coração. Quando o cristão começa a caminhar, a esperança também, o cristão começa a ter dúvidas. Será que eu vou conseguir atravessar? Será que o meu rei vai de fato me receber? Mas eu traí lá atrás. Eu sou fraco. E ele começa a afundar. E ele começa a gritar: amigo Esperança, eu não vou conseguir. Vá, é para você essa promessa. Eu sempre soube que não era para mim. E Esperança falava para ele: cristão, não desista. O teu rei preparou todo esse caminho para você chegar lá. Não, eu não vou conseguir, Esperança. Vá você sozinho. E cristão afundava e se sufocava. Esperança puxava ele e ele afundava de novo. Foi assim muito tempo de caminhada. Até que uma palavra, a palavra de amor do rei, alcançou o coração de cristão. E o rio passou a ficar raso de novo. Ele atravessou.
Ele conseguiu. Por causa do quê? Ou de quem? Da esperança. Esperança é que o puxou. Quando as dúvidas sobre ser recebido ou não pelo rei depois de passar pelos rios estavam assolando seu coração. Enquanto ele passava pela morte, era a esperança que estava segurando ele. Que esperança é essa, crente? É o teu Cristo. É a obra dele. Quando você passar pela morte, quando o teu ente querido que está em Cristo passar pela morte, lembre-se disso. Esperança. Você não dorme, e nem o seu ente querido dorme, como quem não tem esperança, mas como quem tem uma certeza certa. Por isso, irmãos, duas verdades para nós nesse texto. Primeiro, não passemos pelo luto como quem não tem esperança. Segundo, ao termos de enfrentar a morte, enfrentar o luto, consolemo-nos com estas palavras. Isto é, consolemo-nos com a nossa esperança, consolemo-nos com Cristo e a sua obra. Porque se você o tem, feche os seus olhos tranquilos, de forma tranquila. A sua alma vai ser conduzida a Ele. E no último dia, você vai voltar, ressuscitar e estará com o Senhor para sempre. Creia. Creia. E você terá esperança. Oremos, irmãos. Senhor, a nossa alma é fraca, Senhor, e treme diante da morte. Porque foi ela, Senhor, que desgraçou tudo o que nós somos. O pecado conduzindo à morte, Senhor, nos separou da comunhão contigo. Nos separa, Senhor, da comunhão uns com os outros, da comunhão conosco mesmo, Senhor. A morte separa a nossa alma do nosso corpo. Separação que não foi feita para proceder, Senhor. Fomos feitos para viver eternamente. E o pecado, juntamente com a morte, nos desgraçou, Senhor. E como o nosso joelho treme, Senhor, como a nossa alma fica gélida quando nós falamos da morte nossa ou dos nossos entes queridos. Mas dentro da tua obra, Senhor, dentro do teu evangelho, nós não precisamos temer isso, Senhor, porque nós temos esperança, porque nós temos uma obra consumada e que aguarda a consumação plena, Senhor. Que essas verdades, Senhor, tomem conta da nossa alma todos os dias. Que especialmente, Senhor, ouve a oração que nós fazemos aqui juntos, Senhor. Que especialmente no dia em que nós nos depararmos com a morte dos nossos entes queridos ou a nossa própria morte, que essas verdades, Senhor, venham ao nosso coração pelo Teu Espírito, Senhor, e que elas nos fortaleçam a nossa esperança, que elas nos dê fervor, força e convicção de que nós passaremos pelo rio com água pela cintura, com a certeza de que nós seremos recebidos por Ti, Senhor, e que aqueles que ficarão, que aqueles que ficam, podem saber que nós não dormimos sem esperança. Afeta o nosso coração, Senhor. Ouve a nossa oração. Afeta o nosso coração com essas verdades. Pela obra do Teu Espírito nós oramos. Amém.